Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do estúdio Palio. Estou aqui perto do trabalho. Gente, eu achei um lugar legal aqui de parar, é tranquilo, não tem muito movimento. O movimento maior é até na escola. Até na escola, depois da escola vem uma empresa muito bem grande, tem mais de 100 funcionários. E aí é onde eu tô que é mais tranquilo. Eu tenho meia horinha dá para fazer muita coisa, principalmente quando o assunto é Bíblia Sagrada, falar sobre Deus. Aí nós estamos agora estudando o Êxodo. Olha isso, o livro de Êxodo, sabe? Moisés, já ouviu falar de Moisés? Esse aí, nós estamos falando aí do livro de Êxodo. Gente, os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés. A gente tem uma introdução. Nessa introdução eu falei da bibliografia e nós estamos dando continuidade. Esta aqui é uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Provavelmente vai ser um presente aí para uma pessoa me pedir uma Bíblia, eu não encontrei outra. Provavelmente vai ser essa, tá? É a mais bonitinha que eu tenho, né? Então provavelmente eu ganhei, então vou repassar para alguém. Olha que bacana, a pessoa pediu uma Bíblia. Ela podia ter pedido 1 bilhão, mas ela pediu uma Bíblia. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia e essa manhã maravilhosa, o canto dos pássaros, as pessoas indo para o trabalho, as pessoas voltando para o trabalho. Que o teu Espírito Santo esteja em mim, esteja em você. Você que me ouve, você que me assiste, você que está conosco. Que Deus possa abençoar os nossos apoiadores, os nossos meninos e meninas. Que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo, que nós possamos nos alegrar com esta mensagem maravilhosa deste livro sagrado. É a oração que eu te faço nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Um abraço especial, Márcia Bier. Márcia Bier, tia Simone. Vocês conhecem a tia Simone? Ah, eu conheço a tia Simone. A Alícia, a Silmara, minha cunhada, Dona Fátima Suadão, a Cida, atendente da nefrologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, aqui em Juiz de Fora. Juiz de Fora é a referência na área da saúde. O pessoal vem de fora aí, de cidades até mais longe aí, tá? Impressionante aí. Tem cidades que são mais perto, meia hora, 40 minutos, 1 hora, e tem cidade que é mais longe, a pessoa tem que madrugar aí para fazer o seu tratamento aí. Que Deus abençoe todos os nossos inscritos. Um abraço apertado para vocês. Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, meu filho, minha filha, que Deus abençoe vocês. Pessoal do Instituto Betel aí, Alice Joyce também, tia Sônia, prima Andressa, pessoal todo, Ulisses também, Deus abençoe Ulisses. Deus te abençoe aí. O Léo tá em Belo Horizonte, tá fazendo um teste aí. Deus abençoe também. Vai mandar um vídeo pra gente aí, mandando um abraço pro pessoal. Menino bom, tá? Deus abençoe aí. Gênesis, tô com o Gênesis na cabeça. Nós já fizemos o Gênesis, nós agora estamos fazendo o Êxodo. Gente, nosso objetivo é colocar isso aqui tudo, esse livrão, dentro da plataforma conhecida como YouTube. E esta é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida de 2006. É isso mesmo? É 2006 aí. Se a sua chave de interpretação for diferente da minha, que com certeza provavelmente é, a gente nunca vai estar de acordo com as doutrinas, os ensinamentos, as filosofias de outras pessoas. A gente às vezes compila algo, assimila algo, absorve algo, observa e absorve algo, né? E assim a gente vai melhorando o nosso repertório humano, espiritual, filosófico, isso tudo aí. Eu tô para assistir um podcast do Vilela, né, Inteligência Limitada, com o professor Clóvis de Barros. O professor Clóvis de Barros está doente, né? Poxa, é um cara que eu admiro muito o trabalho dele. Eu sou um admirador do trabalho do professor Clóvis. E aí ele tá doente, tá com os problemas de saúde muito sérios aí, perdeu parte, ele enxerga muito pouco, ele perdeu uma das vistas totalmente, tem uma porcentagem de uma outra vista que ele não enxerga muito bem. E aí eu tô para assistir esse podcast, eu acho que é o mais atualizado dele aí, ele tá bem debilitado assim, dá pra ver na postura, no jeito dele assim, mas poxa. E eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Então, um homem de uma tribo casou-se com uma mulher da mesma tribo. Gente, isso era muito comum, tá? Era muito comum manter
as tribos unificadas. Então era muito comum você ver primos casando com primas, irmãos casando com irmãs. Era muito comum, muito comum. A mulher passeia com o cachorro ali, e aí o cachorro ficou urinando na roda dos carros dos outros. A pessoa parece que não. Se ela vem aqui, eu ia pedir pra ela não deixar o cachorro urinar na roda do carro. É triste, mas faz parte. E aí era comum esses casamentos, né, entre tribos aí, para manter aí as linhagens, para manter aí os bens, né? A mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. O menino, nasceu um menino, já tinha sido decretado pelo faraó, lá no capítulo 1 a gente falou sobre isso, que se nascessem meninos, os meninos tinham que ser descartados, jogados no rio, né? O rio que poderia ter crocodilos ou outros animais que poderia ir devorar um recém-nascido fácil. Não podendo, porém, escondê-lo, tomou uma arca de juncos, fez tipo uma jangada, né? Com galhos ali, com junco, com folhas, betumou com betume e pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. Então ela está fazendo aquilo que foi pedido para fazer, mas de uma maneira um pouco mais cuidadosa, vamos dizer assim, né? E se o menino tivesse ficado lá, não ia sobreviver, certo? Sua irmã, versículo 4, postou-se de longe, Miriam, tá, gente? A irmã de Moisés, Miriam. Miriam em hebraico, Miriam. Em inglês, Mary. E em português, Maria. Legal, né? Eu não sabia, não. Eu descobri tem pouco tempo. Miriam é Maria em português. Português, Maria. Em hebraico, Miriam. Em inglês, Mary. Olha que bonito. E irmão Gerson, né? Deve ser qualquer coisa mesmo. A filha do faraó desceu-se a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão e disse: dos meninos dos hebreus é este. Com certeza tinha uma diferença, né? Você que é de um país, você percebe a diferença no jeito, tom de pele, no cabelo, né? É muito interessante, né? Nós temos os africanos, nós temos os orientais, né? Os chineses, os japoneses, né? Nós temos e o povo lá da região do Oriente Médio, né? Os judeus, né? Nós temos nossa, os russos, os italianos, os americanos. Então dá para notar a diferença, tá? Dá para notar sim. E aí o menino estava chorando, ela ficou comovida, né? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie a irmã, disse sua irmã, filha do Faraó. Ah, tá. Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha do Faraó disse: vai. Foi a moça, chamou a mãe do menino. Gente, não existe coincidências, tá? O que existe são coisas que vão acontecendo, a vida vai acontecendo, as situações vão acontecendo, e por incrível que pareça, vão havendo situações, momentos, não tem muita explicação. Se eu falar para você coincidência, que eles chamaram logo a própria mãe do menino para dar de mamar para ele, quantos hebreus tinham lá nessa época? Muita gente, tá? E aí por coincidência chamou a própria mãe, é interessante, né? Há uma sincronicidade aí no universo, né? Como que as coisas vão se... Né? Você vai conhecendo pessoas específicas, os lugares específicos, você vai sendo levado a lugares, você vai conhecendo pessoas, você vai tendo contato com outros conhecimentos, e é interessantíssimo como que a sincronicidade aí, como que a gente vai sendo alinhado
E tem gente que não vai acreditar, é claro que não vai. Quanto mais materialista nós formos, mais difícil nós vamos acreditar nessas coisas, coisas sem explicação, coisas abstratas, né? E aí chama quem? A própria mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: leva este menino, cria, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E além de ser a mãe, além de cuidar do filho, além do filho não ser morto, porque havia o decreto de descartar os meninos, ela ainda ia receber o seu salário. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha do faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. O nome Moisés significa isso? Sim. Mas se a gente for pesquisar a frio mesmo, o significado do nome do Moisés, está faltando alguma coisa a mais aí. É como se ele tivesse retirado alguma coisa, talvez ele tenha sido oferecido alguma outra coisa e ele retirou esse pedaço do nome, né? Tutmoses, né? Tem toda uma simbologia em cima dos nomes e tal, né? E para Moisés não é diferente. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, então Moisés já é grande, conhece e entende toda a cultura hebraica israelita, conhece e entende toda a cultura egípcia. Ele conhece a lei, conhece as regras, conhece o proceder, tá? Saiu a seus irmãos e atentou às suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Olhou uma a outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia. Aqui ele comete um homicídio. Não, Gerson, mas vai ser chamado para fazer o trabalho de Deus. Exatamente. Deus trabalha com aquilo que ele tem. Deus escolhe as pessoas as mais erradas que você imaginar. Aí você pode pensar, nossa, mas então quer dizer que eu também tenho chance, com certeza. Se a gente estudar o Abraão, se a gente estudar o Jacó, se a gente estudar o Moisés, se a gente estudar o Davi, o rei Davi, a gente vai ver que são pessoas que comem arroz e feijão igual a gente, que têm as mesmas paixões, cometem os mesmos erros, os mesmos pecados, porque são seres humanos, cheios de falhas, falhas de caráter, falhas éticas, morais, espirituais, todos os tipos de falhas que você imaginar. Então ele mata alguém e esconde na areia. Matou um egípcio. Com certeza, a mesma lei que valia... Você lembra da lei de Italião? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pancada por pancada, ferida por ferida, vida por vida. Pois é. Se Moisés fosse condenado, seria condenado à morte, com certeza. Tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus brigavam e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse a Moisés: quem te pôs a ti por maioral e juiz entre nós? Pensas que vai me matar como mataste os egípcios? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Aí ele dá uma... Quando fala a vida da gente, a gente dá uma balançada, né? E aí Moisés decide fugir. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então ele vai para outro território, ele sai do Egito. Eu devia ter olhado no mapa, não me lembro agora. Depois, se eu lembrar de olhar no mapa, se eu conseguir tirar uma foto de algum mapa aí, eu vou ver se eu coloco aí. Sentou-se junto de um poço. Então, provavelmente estava com sede, provavelmente estava cansado, provavelmente estava sem destino, sem rumo, sem direção. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água. O 7 simboliza a perfeição. Possivelmente eram moças bonitas, perfeitas, aos olhos de um homem, né? Mulheres bonitas aí. As quais vieram tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então o sacerdote de Midian tinha filhas, essas filhas eram pastoras e estavam ali no horário ali para dar água aos animais. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. Moisés viu que as mulheres
estavam tendo problemas com alguns homens, alguns pastores que estavam indo lá também com seus rebanhos. E aí ele defende as moças, né? E aí, além de defender, ele pega água para o rebanho delas, do sogro, né? O pessoal está empurrando um carro para dar um tranco. Pode acontecer. Pegou. Pode acontecer a bateria. E, vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Interessante porque Moisés, sendo hebreu, ele aparentava ser egípcio, né? Um homem egípcio nos defendeu, deu água para o rebanho, né? Moisés não é egípcio, ele foi criado como egípcio, mas a sua linhagem, o seu DNA, vai passar uma máquina aqui, vai fazer um pouquinho de barulho. A sua linhagem, né? A sua descendência, o seu DNA é de hebreu, né? Então, mas ele estava aparentemente vestido com a aparência de um egípcio, é isso. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamou-o para que coma, chamai-o para que coma pão. Chama ele para pegar um prato de rango com a gente. Provavelmente Moisés deve ter gostado, devia estar com fome, né? É ou não é? Com certeza. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Olha só, o Moisés agora tinha uma vida confortável lá no Egito, provavelmente, né? Era adotado pela filha do faraó, então não era um qualquer, né? E aqui ele reinicia sua vida numa outra região, fora, longe da família, longe do seu parentesco. E aí ele conhece aqui um sacerdote de Midian, os midianitas, conhece as suas filhas, e aí ele acaba casando com uma das filhas, a Zípora. A Bíblia não fala se ela era a mais velha, provavelmente seja a mais velha, talvez, né? Porque era costume sempre os mais velhos se casarem primeiro, até as moças, né? E aí deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estrangeira. Olha que interessante, é meu nome. Eu sou peregrino, o significado do meu nome, nascido em terra estrangeira, ou peregrino, olha o significado do meu nome, o nome de Gerson, né? A qual teve um filho, ele chamou o nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito. Engraçado, essa versão aqui está usando o nome rei, porque geralmente o nome é faraó, tá? O termo mais certo assim é faraó, chefão do Egito. Mas tudo bem. Morrendo o rei do Egito, faraó, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Suspiraram, né? Será que agora nós vamos ter sossego? E clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Nos momentos de angústia, desespero, de aflição, de cansaço, a gente clama com mais... Vou usar a palavra poder. A gente clama com mais poder. Uma pessoa com a situação de saúde debilitada, ela vai orar de um jeito mais fervoroso. Uma pessoa com um relacionamento que não está legal, ela vai orar de um jeito mais fervoroso. O povo aqui está sendo oprimido. Eles já tinham o problema de ter que descartar as crianças. Mais a escravidão. Mais, com certeza, as chicotadas, né? Se não cumprissem aí o que era determinado aí pelos encarregados do faraó. E aqui eles clamam, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão.
Ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. É interessante porque o escritor dá a entender que só agora Deus ouviu, certo? Mas se é Deus, Deus já sabia o tempo todo, certo? Mas assim, como é um humano que está escrevendo, ele vai colocar as questões de acordo com as suas percepções. Então, na cabeça de um humano, Deus só vai me ouvir quando eu orar. Deus já sabe, tá, gente? Deus já foi lá na frente, já voltou, viu o meu nascimento de novo. É isso, tá? E lembrou-se Deus como se Deus precisasse lembrar, como se Deus tivesse lembrança. Gente, quem tem lembranças somos nós, os humanos. Então, muitas vezes, nós vamos ter textos, nós vamos ter literaturas escritas de uma maneira como se Deus fosse um humano, como se Deus tivesse sentimentos humanos, como se Deus tivesse uma postura de um humano, raciocínio humano, como se Deus tivesse que lembrar, como se Deus tivesse que ouvir, como se Deus tivesse que sentir. É isso, tá? Meu ponto de vista. Deus já sabia? Sabia. Deus interfere? Interfere. Deus atua? Atua. Só estamos vivos sobre a face da terra porque alguma coisa ainda gosta de nós. Este alguma coisa que ainda gosta de nós demos o nome de Deus, com D maiúsculo. Tem nome, mas a gente não sabe ler o nome. A gente fala Deus, Senhor, Lorde, certo? E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os. Deus, tá vendo? Mais uma vez. É como que só agora, quem escreve o livro que é atribuído a Moisés, é que só agora Deus conheceu esse povo. Não é assim, tá, gente? Deus é o todo, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele está em tudo. Provavelmente uma parcela de Deus está em nós, né? A alma, o espírito, o pensamento, a consciência. Eu estou estudando sobre filosofia, nós estamos estudando na filosofia agora sobre alma e pensamento, né? Como que essas coisas são antigas, né? E que existem linhas de pensamentos que não acreditam em alma, nem em pensamento, nem em consciência. Diz que tudo é cérebro, tudo é só físico, só a parte física. E se a gente olhar, a gente entende que tem mais coisa aí, tá? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, senão eu vou ficar aqui o resto da tarde, da manhã, do dia falando sobre Deus. Eu não vou entrar no capítulo 3, porque o capítulo 3 é o despertar espiritual de Moisés. É preciso ter um capítulo só para isso. Então, a princípio, Moisés, não vamos parar por aqui, tá? No próximo encontro, a partir do capítulo 3. Moisés tem no capítulo 3, Moisés vai ter um despertar espiritual. A princípio, existia um decreto em que os meninos eram descartados. Se fosse meninas, tudo bem. Mais uma menina para nós. Não é assim que um homem pensa? Se fossem meninos, os meninos deveriam ser descartados. A mãe de Moisés, não querendo fazer isso, consegue escondê-lo por 3 meses. Mas depois não consegue mais. Ela faz uma pequena jangada de juncos, coloca o menino na beirada do rio. E o menino sobrevive, foi criado no palácio, junto com o pessoal do faraó, cresce conhecendo toda a cultura egípcia, já sabendo também da cultura hebraica, israelita, e se torna aí este homem que tem que fugir para Midian. Agora, em Midian, vivendo a sua vida, tendo a sua esposa, os seus filhos, a sua família, ele vai ter um despertar espiritual, um encontro com Deus, da sua maneira. Paulo teve, os apóstolos tiveram, os profetas tiveram, cada um a sua maneira. Se a gente for ler os textos, cada um tem um despertar espiritual mais bonito do que o outro. E o de Moisés também. Gente, outra coisa, tá? Não é porque eu sou cristão que eu vou dizer que a Bíblia não tem misticismo, tá? Claro que tem, tá? Tem muita coisa na Bíblia que é uma narrativa mística. Por quê? Porque a gente não tem condição de explicar tudo.
Então eu coloco isso como uma premissa, eu aceito isso como verdadeiro e eu entendo que tem que, a partir dali, sair um raciocínio aí. Assim é em tudo, tá? Na física, na ciência, acredita-se que algo é assim e a partir dali consegue criar todas as equações possíveis e impossíveis aí para provar que existe algo ou não, certo? Então é isso. A Bíblia tem narrativas místicas? Claro que tem. Como todo livro, como todo livro tem, tá? Um humano que está escrevendo. É um humano que está escrevendo, não é Deus, sabe? Ah, Deus que escreveu a Bíblia? Não, foi um ser humano. E por causa disso, a gente vai ter estas peculiaridades aí, pontos de vistas, narrativas, perspectiva, posicionamento social, momento, o momento que a pessoa está, maturidade, né? Então tudo isso aí faz parte do repertório humano e ao mesmo tempo do repertório divino. São seres humanos tentando dar uma explicação sobre algo que nós ainda não compreendemos. A gente não sabe nem o que é alma ainda. A gente não sabe nem o que é pensamento, sentimento, eu tenho pensamento de... Da onde que vem isso? Só do cérebro? Então é isso, tá? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este momento, por esse nosso bate-papo, por esse nosso encontro do livro de Êxodo. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que a gente possa ir para o trabalho, que a gente possa retornar para a nossa casa, quem está saindo do trabalho, que nós possamos ter um dia abençoado, cheio de Deus. Que Deus abençoe nossos familiares, nossos irmãos, nossos amigos, que nós possamos saber utilizar a nossa vida com sabedoria, que nós possamos nos apegar a Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, e a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu. A gente se vê por aí. Deus abençoe a todos. Obrigado, inscritos. Se você puder nos ajudar com a sua inscrição, ficaremos muito agradecidos. O Instituto Beneficente Betel funciona em Juiz de Fora, no bairro Santos Dumont, na rua Geraldo Timóteo de Oliveira, número 324. Se você quiser fazer-nos uma visita, deixa um comentário. A gente vai mandar aí o nosso WhatsApp para a gente poder marcar aí. De vez em quando aparece alguém para nos conhecer pessoalmente. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu.